Olá, meu nome é Leandro, muitas pessoas me chamam de Conejo. Eu dediquei a minha vida à música, sou compositor, arranjador e, quando é inevitável, toco a guitarra. Eu também sou produtor e um dos meus eventos chama-se Vértice. E é sobre ele que vamos conversar nessa série de entrevistas. O vértice é o ponto de encontro entre dois ou mais elementos. Também é um evento de música que acontece em 3 movimentos. No primeiro, tem uma apresentação de um grupo de improvisação livre. No segundo, de música composta e arranjada. E no último, tem uma sessão de improvisação dirigida por sinais. As sessões de gravação do Festival Vértice aconteceram nos dias 27 e 28 de fevereiro do ano 2021, na Associação Cultural Cecília. Hoje vamos conversar sobre improvisação dirigida por sinais com ex-regentes que participaram do festival e com alguns convidados. Meu nome é Marina Mapurunga, sou artista sonora, pesquisadora e professora. Meu nome é Rafael Cabe, eu desenvolvo atividades em artes sonoras, artes visuais e educação. Meu nome é Su, eu sou produtora, eu sou guitarrista da banda Ozu e do projeto audiovisual Dust Melody Dust, no qual também faço curadoria, e eu sou beatmaker da Beat Brasilis Orquestra, também tenho um programa que chama Sessão Mocada. Olá, eu sou Rômulo Alexis e minha ocupação, eu diria que são muitas, porque eu sou um artista que trabalha com várias linguagens. E não só um artista, também trabalho com produção cultural, sou pesquisador independente, arte educador. Eu faço parte do projeto que se chama Rádio Diáspora, que é um duo que eu tenho com o Wagner Ramos, um duo que pesquisa música free, tanto do free jazz, da improvisação livre, quanto da eletrônica. Também faço parte da membrana experimental Fiat Lux, que é um coletivo colaborativo de performance audiovisual, especificamente, em parceria com Leila Monsegur, artista visual e performer. E também desenvolvo um projeto que se chama Máquina Vocal, um projeto de regência de improvisação. Sou professora no curso de Cinema e Audiovisual e Artes Visuais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu coordeno um laboratório de pesquisa, prática e experimentação sonora chamado Sonatório. E lá a gente construiu uma orquestra de laptops, né, chamada Olapso. E lá eu tenho utilizado muito a improvisação dirigida, né, para a gente criar performances audiovisuais a partir dessas regências, né, improvisadas. A gente tem utilizado muito o sound painting e também sinais próprios que a gente tem criado, né. Eu participo também de um outro projeto chamado Orquestra Errante, que é coordenada pelo professor Rogério Costa, lá da USP. Atualmente, eu me dedico a um projeto solo, que é um processo contínuo, né, de pesquisa em improvisação livre, utilizando principalmente a bateria e instrumentos percussivos. Aí, em projetos coletivos, eu participo do Conde Favela Sexteto, como baterista, que é um grupo que mergulha aí no processo de pesquisa e criação do que seria o jazz. Também participo do Temporão Trio, um trio de improvisação livre, também utilizando bateria e instrumentos de percussão. Participo também da Spiel Orquestra, que é um grupo grande, uma big band, que se dedica a pesquisas em improvisação dirigida. Participo também do coletivo Roquetuba, que é um grupo exclusivamente percussivo. A gente estuda processos transculturais, percussões do mundo, ritmos do mundo e suas possíveis ligações. Também
dou aulas de percussão no projeto Fábricas de Cultura. No Festival Vértice eu participei como regente dos grupos de improvisação dirigida e participei como improvisador nos combos de improvisação livre. Eu diria que o Vértice é um encontro que promove encontros entre pessoas que se dedicam à música, suas mais diversas vertentes e funções, para talvez realizarem algo inédito junto. Bom, o Vértice é um evento que se propõe a criar um ambiente de encontro entre músicos com diferentes trajetórias, diferentes estilos musicais, e desse modo criar essa possibilidade desses artistas se encontrarem e fazerem uma música em tempo real, criarem uma música em tempo real ali, sem mediação de partitura ou com um ritmo específico. E isso acontece mediado por um regente que vai propor ali, através de sinais, manuais, diferentes abordagens do som, com o som, através do som. Eu acho que eu apresentaria desse modo. Ou poderia dizer, é um encontro de artistas que se reúnem para improvisar juntos e criar uma música que eles jamais criariam em outro contexto sem aquelas pessoas. Eu participei de edições anteriores do Vértice, participei tanto como regente, tanto quanto músico, né? Sou trompetista e toco outros instrumentos de sopro. E é sempre um espaço bem intenso de encontro, de uma diversidade de estilos e do desejo de criar uma música juntos, né? Pessoas com estilos diferentes, níveis musicais de desenvolvimento distintos, criando música ali em tempo real, uma experiência de encontro muito, muito interessante, muito potente. No Festival Vértice de 2021, eu participei como regente, a convite do Conerro, justamente por ser esse um dos campos que eu pesquiso, né? A máquina vocal, que é o projeto que eu desenvolvo, é uma mistura de várias técnicas de improvisação sobre regência, tanto conduction, onde eu participei muitas vezes com a SPIL, de laboratórios desse processo, desde 2011, né? Quando a gente teve o workshop com a Chef Alonso, que foi quem introduziu essa linguagem aqui em São Paulo. Eu sou Juliano Gentili, eu sou músico e curador, e eu estive envolvido numa das vindas da Chef Alonso para o Brasil. Principalmente em 2011, em abril de 2011, eu trabalhava no Centro Cultural São Paulo, na curadoria de música, eu era um dos curadores, e a gente fez uma parceria com o Centro Cultural da Espanha, em São Paulo, para trazer a Chefa. A princípio, ela faria uma apresentação, que de fato fez, junto com músicos brasileiros, que no caso foram o Sérgio Cafejian, Juliana Aldra e o Daniel Murray. Só que desde o início da conversa, a gente tinha interesse de fazer, além da apresentação, uma atividade de formação. Porque essa apresentação da Chef Alonso, ela entrou num contexto, num momento em que a gente estava desenvolvendo um projeto que eu consolidei ali no Centro Cultural São Paulo durante alguns anos, que era com atividades regulares voltadas à improvisação livre, tanto apresentações como oficina. A diferença, no caso da Chefa, é que até então a gente já tinha trabalhado com oficinas a partir do interesse do próprio público, porque vinham muitos músicos de diferentes formações, de diferentes vivências, só que a gente fazia coisas mais pontuais. Com a Chefa, pela experiência que ela traz, além de instrumentista, como educadora, como pesquisadora, a Chefa trouxe essa proposta de fazer uma oficina mais longa, de 4 dias, com uma apresentação no final. Isso foi muito importante, porque gerou um envolvimento das pessoas muito maior.
porque a Tchefa, além de apresentar os conceitos de improvisação livre que ela desenvolve na prática e como pesquisadora, vários deles desse livro, dentre outros que ela escreveu, a improvisação livre, a composição em movimento, ela pôde, além de apresentar alguns desses conceitos, que ela traz também da vivência dela na London Improviser, na Orquestra Foco em Madrid, na Galícia, além de ela mostrar isso para os alunos, ela teve o tempo de ver o resultado disso sendo aplicado em 4 dias, com uma apresentação no final. Então isso foi muito simbólico, foi muito significativo, porque muita gente se conheceu nessa oficina, alguns grupos e iniciativas foram criadas a partir daí. Isso eu acho que fez toda a diferença e motivou a gente na época, quando estava no Centro Cultural São Paulo, a dar cada vez mais importância para esse processo de formação, além da apresentação em si, porque tinha uma demanda muito grande, tinha um público interessado nisso. Em relação à oficina, esses 4 dias foram uma vivência muito forte para essas pessoas e para mim como curador na época, porque ela trabalhou, dentre outras coisas, a ideia de regência, de prática coletiva, mas uma prática coletiva a partir de uma regência, ou seja, a ideia de que há uma música sendo feita coletivamente. E acho que o que é muito forte na minha lembrança é o fato de ela trabalhar muito a escuta. Em todos os dias de oficina, a escuta era muito trabalhada, a ponto de, em alguns momentos, você considerar que o melhor que você pode fazer é não tocar, em função de uma outra pessoa que está desenvolvendo ali uma ideia, e o melhor que você pode fazer é deixar essa ideia acontecer. Assim como você também valorizar o que você está fazendo quando você for fazer. Então essa ideia de que a improvisação não é um preenchimento de espaço, mas ela tem uma intenção, e principalmente no coletivo, essa intenção ela tem que estar de acordo com o que está acontecendo, mesmo que você esteja fazendo um contraponto àquilo que está acontecendo, ainda assim é um diálogo com todas as pessoas, com a regência. Então isso foi muito forte. Eu acho que assim, a experiência do ponto de vista institucional, numa instituição pública, fazendo isso gratuitamente, foi muito importante. E do ponto de vista musical, a melhor recordação que eu tenho é essa, mais forte, era a prática em conjunto e a escuta. Já tinha participado de edições anteriores do Vértice. Em 2019, participei de algumas edições. Em 2020, antes de acontecer a pandemia, participei também de uma edição no período do Carnaval, que foi bem incrível, assim, porque eu nunca tinha subido no trio elétrico e a gente improvisou em cima no trio elétrico, em frente à Associação Cecília. Foi bem legal, assim, bem incrível. A minha função no Festival Vértice foi conduzir uma improvisação dirigida, né? Como eu estava em Salvador, na Bahia, e o evento aconteceu em São Paulo, eu conduzi à distância, online. Foi um desafio, né? Assim, que tem essa coisa da latência, tem a coisa também de você não estar ali presente, né? O seu corpo tá ali e você olhar, né, para a pessoa e gesticular para ela, né? Então, o primeiro desafio foi como que eu vou direcionar qual a pessoa que eu quero que faça o que eu vou pedir, né? Então, eu fiz umas plaquinhas com o nome de cada um e as plaquinhas ajudaram a direcionar, né? E eu acho que o corpo, ele ajuda muito, assim, na improvisação, você sentir, né? Você escuta não só com o ouvido, né? Você escuta com todos os sentidos, né? Escuta com o corpo também. Então, quando eu tô regendo, eu procuro sentir e me embalar também no que o músico tá trazendo, né? E outra coisa é você ver na tela, né? Uma tela pequena, as pessoas, né, ali pequenininhas, então é difícil, às vezes você tem que se aproximar, tentar enxergar cada pessoa e fechar os olhos, escutar, né? Tentar identificar quem que tá tocando o quê.
foi um desafio. A latência eu peço uma coisa, não recebo exatamente no momento, atrasa um pouco e eu escuto depois, né? E aí que vou pedir. Então tem esse atraso tanto deles receberem o meu sinal, quanto eu receber o que eles estão tocando, né? Então dá uma certa travada, assim, né? E dependendo, enfim, depende da internet, da qualidade, né? Da imagem, enfim, é uma série de fatores. Então, a primeira vez que eu ouvi falar assim, de improvisação dirigida, de sinais, se eu não me engano, se não me falhar a memória, foi, eu não lembro o ano, faz um bom tempo já, foi num festival de música da Biapaba, que foi inclusive na cidade onde eu nasci, Viçosa do Ceará. E quem estava lá era o Estênio Mendes, do Barbatux. Ele estava dando uma oficina também, eu não lembro mais o nome dessa oficina, mas tinha isso de ter de ser uma improvisação dirigida, né, por ele. E foi logo em seguida, assim, como era uma oficina, teve os dias de oficina e no final da oficina a gente apresentava com ele, né. Foi uma experiência muito bacana, assim, muito enriquecedora, porque eu vinha de um histórico de orquestra de câmara, né? Eu toco violino, sou violinista e eu era muito presa à partitura, né? Então tocava mais ali na partitura. Toda vez que alguém me pedia uma música, eu perguntava: você tem a partitura? Então, foi legal, assim, ter esse contato, porque vi que não precisava ser, a música não precisava estar tão presa, assim, né? Então foi muito legal, assim, esse primeiro momento. Acho que disso aqui, né, abriu, né, assim, deu essa abertura. Depois, o segundo contato que eu tive com improvisação dirigida foi quando eu fui morar no Rio para fazer meu mestrado, né, minha pesquisa de mestrado. Eu conheci o Taiyo Omura e lá ele estava fazendo uma pesquisa de mestrado também, voltada a sound painting. E aí tive esse contato com o sound painting a partir dele, né. E depois, quando eu fui para Bahia, vim para Bahia, eu comecei a aplicar o sound painting na orquestra de laptops do Sonatório. Meu nome é Taiyo Omura. Sou o coordenador e condutor da Sound Painting Rio, né, que é uma galera de música, teatro, dança, que se une para criar junto, utilizando, assim, inicialmente o Sound Painting como linguagem para criar junto, mas que foi ao longo do tempo incorporando outras, mesclando e às vezes inventando outras formas, né? Sound Painting Rio tem basicamente 4 projetos diferentes, cada um com sua formação, sua proposta, né? Temos o Cine Concerto, Baila Baila, Sopa e Movimento e formatos de banda, de apresentação mais jazzística, assim, formato reduzido. O Cine Concerto são exibições de filmes clássicos ou até raros do cinema silencioso, né? Do período silencioso, com a criação sonora, a ambientação teatralizada ali ao vivo na sala, né? Sempre com uma ideia de brincar com essa mágica desse tipo de espetáculo. Os Baila Baila é uma festa, uma aventura dançante, uma aventura de celebração em que a música também é criada ao vivo, né? O Sopa e Movimento é um projeto de criação em dança, em movimento, né? Que foi contemplado para ser uma residência artística no Centro Coreográfico do Rio, né? É um projeto capitaneado por mim e pela Laura de Castro, que reunia, assim, 10 dançarinos, cada um com sua formação, sua escola de dança, vamos dizer assim, né? Tinha gente vindo do contemporâneo, vindo do estileto,
do passinho, do funk, do maracatu, e a gente tentou junto descobrir o Sound Paint como essa ferramenta para criar coreograficamente, né? A primeira vez que eu ouvi falar de improvisação com regência foi em 2017. Um amigo meu participava da São Paulo Improviso Orquestra, que é a SPIO, que tem como regente o Daniel Carreira, mas eu nunca tinha ido prestigiar. E aí em 2019 o Luiz Lucena, que é baixista e também toca cello na SPIO, comentou de mim para o Daniel e eu fui convidada a participar também com os eletrônicos. A partir daí comecei a integrar o coletivo e a participar de vários eventos assim da SPIO. Carreira, trombonista. Eu organizo a SPIO Orquestra, que é uma orquestra de improvisadores aqui da capital. Essa orquestra, ela reúne músicos de diversas trajetórias e estilos, vertentes musicais, e o nosso foco de trabalho é improvisação livre dirigida. Essa orquestra ela foi fundada em 2011 e ela é proveniente das práticas das oficinas do FIIL, que foram oficinas realizadas num projeto do Juliano Gentili, lá no CCSP, e essas oficinas geraram um interesse grande de artistas aqui da capital, que mais tarde formaram um circuito de improvisação e essa SPIO Orquestra. Em 2017, a convite do Guilherme Pelucci, que é um grande pesquisador de metodologias de improvisação dirigida, eu reagrupei a SPIO Orquestra e desde então a gente vem participando do cenário de improvisação livre. Todo o processo ele é conduzido através de uma abordagem experimental. Tem a metodologia, que é uma mistura de metodologias existentes, como o Conduction do Butch Morris, o Sound Paint do Walter Thompson, o Cobra do John Zorn, que agora com a chegada da pandemia foi uma metodologia que foi bastante útil para essa comunicação via online, né? A gente desenvolveu essas salas do Comuna Colapsa, que foi uma novidade, essa coisa da pandemia, e a gente não poder ter aquele contato que a improvisação pede, né? Usado até então na SPIO, é um método que eu desenvolvi, que reúne uma mescla de métodos já existentes, e essa metodologia, eu faço toda a partilha do material e a moderação do material com uma faca. Essa faca ela se tornou muito forte no contexto geral da orquestra, e ela tem uma simbologia de partilhar o material e moderar o material, que é totalmente livre e de escolha dos improvisadores. Essa coisa da faca se tornou uma marca minha na regência, né? Embora tenha tido muito boicote e muita crítica negativa em relação a isso, essa é a forma da minha regência e é isso, né? Eu acho que o regente que está na frente da orquestra, ele tem que tomar para si e criar a composição de acordo com o que ele acha, embora o material seja livre e um jogo no escuro, né? Fui muito influenciado por essas oficinas do FIIL, onde tive contato e oportunidade de trocar com Márcio Matos, com o pessoal do Abaetetuba, o Panda, o Thomas, o Couve e o próprio Renato, né? O Guilherme Pelucci também foi bastante importante nessa minha trajetória como regente,
pois foi ele meio que o cara que me introduziu nesse mundo da improvisação dirigida, com o conduction, que é um método do Butch Morris que ele estuda profundamente. Ele tem realizado um trabalho de pesquisa muito rico, com não só do conduction, mas também com regentes do mundo todo. Então vale muito a pena conhecer o trabalho do Guilherme Pellucci. Então eu sou o Guilherme Pellucci, sou formado em arquitetura, mas atuo como músico e condutor na Ad-hoc Orquestra. Também sou compositor, instrumentista da banda The Big Odd. Bom, o conduction é uma prática de improvisação dirigida por gestos, né? Que tem em torno de 40 sinais, gestos e signos, aonde o diretor, condutor da peça se coloca como uma pessoa que está ali para ajudar as outras pessoas se escutarem, os participantes se escutarem melhor. Além disso, também é uma pessoa que dá sugestões e indica a estrutura musical, sendo que no conduction o regente é responsável por indicar a estrutura da música e os participantes são responsáveis por definir o conteúdo musical. Meu nome é Bruno Faria, sou músico, professor de música, atuo principalmente como flautista e como sound painter em diferentes constelações. Se é possível explicar de forma sintética o sound painting? Acho que sim. O sound painting pode ser entendido como um método criativo, um método que possibilita a criação artística através da interação entre duas ou mais pessoas, que pode ser usado na música, na dança, no teatro, nas artes visuais, isoladamente ou em conjunto. É um método que possibilita uma série de níveis de criação, um método que possibilita uma série de estruturas de criação e que faz com que a comunicação entre as pessoas se dê de uma forma muito fluida, muito natural, através dos sinais. A definição de sound painting como linguagem de sinais é bastante natural, faz sentido, porque utiliza-se de sinais para poder comunicar, mas eu prefiro entender sound painting como um método de criação. Assim como existem outros métodos, se você pensar na música, o dodecafonismo criado por Arnold Schoenberg, que foi desenvolvido, aplicado e desenvolvido por outros músicos, e outros métodos similares. Sound painting eu entendo como um método criativo, que trabalha a partir de aspectos da improvisação. A condução do carnaval é super simbólica, né? São símbolos com as mãos que significam os ritmos, as viradas, os combinados, e a pessoa vai com apito, né, para chamar a atenção de muita gente, né? Está no meio da confusão e tal. Então tem essa história, né? Esse histórico do Brasil fazendo uma condução de carnaval, né? Mas não é no caso de improvisação, assim, né? São sinais para criar música de forma coletiva, né? Mas geralmente os ritmos são ensaiados anteriormente, tal, e essa condução ela vai designando a ordem das coisas, né? Com relação a antecedentes, outros tipos de metodologia utilizadas para criação através de sinais ou através de outras formas que não seja a notação musical, acho que sempre houveram grupos que trabalharam com isso. Dentro da música contemporânea brasileira houveram compositores que trabalhavam com diferentes formas para comunicar suas ideias aos músicos e às plateias, mas de forma assim tão sintetizada, tão estruturada e tão ampla como o sound painting, eu particularmente nessa época, em 2007, 2008, não tinha notícia. Até onde eu sei, existem poucos grupos que praticam a improvisação dirigida na América Latina, assim. Tá em ascensão, cada vez mais grupos, mas até quando eu comecei a estudar conduction,
eu não tinha acesso, assim, não conhecia nenhum outro grupo que trabalhava com isso. Conhecia grupos que trabalhavam com outras práticas, né? Porque também é uma coisa muito recente, as publicações são muito recentes. Mas, então, o Santiago Vasquez nem tinha um livro, o Butch Morris nem tinha um livro, o Walter Thompson tinha publicado 2 livros, o Workbook 1 e 2, quando eu comecei a estudar. Então, não tinha muito acesso, sabe? Você não tinha muita essa informação disponível, você tinha que ir atrás das pessoas mesmo. A Orquestra Brasileira de Sound Painting foi um trabalho que começou em 2007. Nessa época eu trabalhava como músico da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo e como professor na Faculdade de Música do Espírito Santo, e convidei então alguns músicos da orquestra e alguns professores da Faculdade de Música. Muitos trabalhavam em ambos espaços, também alguns alunos da Faculdade de Música do Espírito Santo. A ideia era justamente trabalhar a improvisação a partir dessa nova perspectiva do Sound Painting. Na época não havia nenhum tipo de trabalho relacionado a Sound Painting no Brasil e não tínhamos notícia de trabalhos sendo realizados em outras partes da América Latina. Talvez houvessem, mas não fossem conhecidos no contexto onde a gente estava inserido. E a ideia era basicamente de divulgar essa ferramenta Sound Painting naquele contexto, naquele ambiente social da faculdade e dos projetos que aconteciam no entorno da faculdade, e oferecer para os alunos e para os músicos da região uma oportunidade de trabalhar a criação musical a partir dessa nova perspectiva. Dentre os projetos com que trabalho atualmente, eu cito a Orquestra Sueca de Sound Painting, com a qual trabalho desde 2011 como músico e sound painter, ao lado de Jennifer Hoffeld, artista que fundou o grupo em 2001, e a Orquestra Alternativa de Gotemburgo, que é um grupo que reúne músicos de diversas áreas, de diversas partes do mundo, e um grupo que toca suas próprias composições. Nesse grupo, trabalho principalmente como flautista. E em paralelo a esses 2 trabalhos, esses 2 grupos, trabalho continuamente com as minhas improvisações, na qual uso minhas flautas e também o computador. O EITA é um encontro indisciplinado de transgestos artísticos, né? Ele aconteceu já três vezes assim, ao longo a partir de 2018, acho. E começou com um encontro de amigos, né, entre a galera do Sound Painting Rio e a galera do Sound Painting BH em Belo Horizonte, né, com o João Paulo Prazeres. E depois foi se expandindo, juntando também o Guilherme Pelucci, da Doc Orquestra, né, de Conduction, a Chaya Vasquez, a Marina Mapurunga também, o Felipe Tupi, que também faz parte da Sound Painting Rio, mas ele também coordena a Orquestra Rítmica, que faz percussão e ritmo com senhas, e o Coral Contemporâneo também, com outras propostas bem interessantes. Então a gente juntava essa galera para fazer oficinas, bater papo, trocar ideia, trocar figurinha, e no final todo mundo tocava e dançava no Baila Baila. Um dos meus orientadores mencionou que tinha uma professora, a professora Daniela Veronese, italiana, que estava editando e escrevendo o workbook do Butch Morris. E isso me interessou muito, eu fui atrás, né? Fui pesquisar e descobri, né? Conheci a Daniela pela internet, comecei a me comunicar com ela, a trocar ideias, e numa oportunidade ela me convidou para ir na casa dela, na Itália. Então eu fiz, né, um mega esforço e fui até a casa dela, fiquei hospedado com ela 4 dias, e acabou que a gente ficou super amigo, assim. Ela me apresentou e me deu uma parte do livro, né? Só que só antes de ser publicado, né? Assim, ela me deixou ver esse material e aí sim, foi aí que eu fui ter acesso ao léxico completo do workbook do Butch Morris. E, nossa, isso foi incrível, isso abriu minha cabeça. E era uma informação tão linda, tão complexa, tão foda, que eu propus para Daniela da gente fazer um lançamento desse livro quando ele fosse ser lançado no Brasil. A turnê foi em 4 cidades,
Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Curitiba. Em cada cidade a gente dava um workshop na universidade e fazia um concerto numa casa de show, pelo menos em uma, né? Em Belo Horizonte a gente tocou no Savassi Festival, no Rio de Janeiro a gente tocou no Tribós, que é uma casa de jazz super renomada, super foda. Eu não conhecia muitas pessoas em São Paulo na época, mas eu conhecia o Daniel Carreira e eu liguei para ele lá de Belo Horizonte e falei: Daniel, tô levando esse projeto e você consegue me ajudar a montar um grupo, uma equipe, assim? E aí ele convidou as pessoas que tinham participado dessa oficina há alguns anos atrás, que é uma oficina de improvisação que tinha acontecido aqui em São Paulo, e parece que esse grupo foi chamado de Espio nessa ocasião. E aí esse grupo ele tinha sido interrompido durante alguns anos, e aí o Daniel convidou essas pessoas que já estavam nessa pilha, já estavam nesse grupo, para poder reformar o grupo, né, voltar com as atividades. E eu convidei também o Benjamin Taubkin para participar. E a gente fez 2 concertos underground, assim, bem independentes, né? Fizemos 2 concertos que foram muito legais de acontecer. E assim, conhecer as pessoas e trabalhar com essas pessoas. E a felicidade é que depois a Espio continuou, né? Então o Daniel gostou muito dessa prática, né? Da prática de improvisação dirigida, e decidiu que ele iria continuar pesquisando sobre isso. Sobre a improvisação como uma forma democrática e horizontal, há controvérsias aí. Isso depende muito, né? Depende muito com quem você está improvisando, na verdade. A improvisação ela tem uma qualidade que eu acho que ela traz um caráter de você dizer a sua própria verdade, né? No momento que você está tocando ali. E as pessoas se identificam com esses conceitos, né, de horizontalidade e democracia de modos muito diferentes, né? E a improvisação, ao mesmo tempo, você está trazendo a sua verdade para uma conversa, para um jogo, para um discurso musical que você vai desenvolvendo ali. Se você está fazendo uma improvisação solo, você vai desenvolvendo ele com os seus próprios pensamentos ou com a energia do ambiente. Se você está fazendo uma improvisação com alguém, você está desenvolvendo essa conversa com alguém. Nesse sentido, eu não sei se isso tem a ver com democracia e horizontalidade. Eu acho que isso tem muito mais a ver com o fluxo de uma conversa. E as conversas nem sempre estão atravessadas por esses valores, né? Acho que esses valores estão muito... Eles nos atravessam de modos muito diferentes, né? Então, eu acho que talvez tem alguns teóricos, né, como a própria chefa Alonso, que eu comentei, que ela tem todo um entendimento da improvisação como um projeto anarquista, muito mais que democrático. A democracia, ela de algum modo, ela tem seus limites, né? Ela impõe suas regras, né? Mas todo esse também é um olhar muito eurocêntrico, de algum modo, né? Que vê a improvisação livre como uma utopia onde tudo pode ser acolhido como música, né? E na prática, às vezes, isso é meio não explode a dimensão do discurso, né? Porque a gente sabe que esse tudo depende do universo de cada artista, né? E também sabemos que
a própria linguagem improvisativa ela vai se cristalizando numa série de discursos, de moldes, ora ingleses, ora alemães, principalmente no discurso da improvisação livre, que tenta fugir do espectro da sombra negra da cultura afro-americana, do jazz e do free jazz, né? Que foram quem atualizaram a ideia de improvisação no Ocidente. Então, eu acho que explode um pouco essa ideia de pensar na democracia e na horizontalidade, ela é um horizonte, mas eu tento pensar muito na ideia de relacionamento, de afetos, de potências criativas que estão fora desses aspectos, dessas comparações políticas, principalmente. Participar de um grupo de improvisação livre completamente agarrado a minhas vontades individuais e as formas que eu vejo que a música deve seguir e impondo isso aos outros, né? Completamente fechado para as relações e para os afetos das relações, assim. Assim como posso participar de um grupo onde existam coros ali, existem espaços super bem delimitados para a questão da improvisação, e ao mesmo tempo o grupo todo entende e se coloca de uma maneira aberta para entender que o processo do acontecimento ali pode ser muito diferente do que foi planejado, aquele espaço delimitado planejado, né? Não faço muito esse tipo de relação com a democracia, assim. Eu acho que seria limitar a questão do desenvolvimento e dos processos de improvisação, assim. Eu acho que a gente pode se relacionar de maneiras muito diversas, maneiras que a gente às vezes não sabe nem como chamar, assim, sabe? Tem isso, né? É uma pessoa regendo, tem uma pessoa pedindo, né? Ali pra você trazer tais materiais que aquela pessoa pede, né? Mas, por exemplo, no sonatório, a gente tem procurado fazer o quê, né? Pra ter uma horizontalidade, digamos, mesmo havendo uma regência. A gente vai trocando, né, essas regências, né, vai alternando. A regência, ela se interfere num processo autônomo de criação, né? E ao mesmo tempo que ela interfere nesse processo, ela contribui para que essa improvisação não se torne uma área de conforto comum, assim, ou que um músico com mais volume ou com mais discurso, com discurso mais elaborado, conduza todo o fluxo da improvisação na direção do que ele propõe, né? Nesse sentido, eu acho que a regência ela fica nesse vértice, digamos, né? Nessa confluência mesmo entre tentar escapar desses universos que vão fechando também muitas vezes as práticas artísticas, né? O estilo da identidade de cada artista. Eu acho que a regência, sim, ela tem essas duas qualidades. Ela tem essas duas qualidades. Ela tira a espontaneidade de algum desses artistas, por outro lado, ela abre um caminho para que essas criações e essas criatividades consigam ficar mais equilibradas do que só por parâmetros como volume, como discurso, como performatividade, né? Tem alguns artistas que têm uma performatividade mais espontânea, mais expressiva, que se impõe sobre outras que têm menos, né? E aí, nesse lugar, eu acho que a regência, ela funciona bem como um equilibrador. Sim, eu já experimentei as duas formas de regência. Participei de regência de orquestra com partitura, uma exigência bem mais rígida, assim. E já participei de regência mais livre, que nem essa do Vértice,
que dá uma liberdade justamente por ser uma regência consensual. A diferença entre reger e produzir com recursos digitais é basicamente a presença humana, né, que está faltando ali. Digo no caso de produção de beats, produção musical do jeito que eu faço, assim, por mais que às vezes precisa gravar algum instrumento que eu não sei tocar com alguém, o lance da regência é um contato direto com o músico, né? E tem esse fator de espontaneidade e o fator surpresa. Você não pode modificar ele depois, tudo é naquele instante, naquele momento presente. Por isso que é tão legal assim participar até como público de experiências como essas, porque são apresentações únicas. Eu acho que cada pessoa que participa de uma experiência de regência, ela vai imprimir seu próprio estilo, sua própria identidade, né? O modo como ela se comunica com outras pessoas fica impresso nesse exercício, né? É o exercício de você expor sua subjetividade de algum modo. E sim, na minha caminhada, nesses últimos 10, 12 anos, eu conheci diversas pessoas que regiam com inteligências criativas muito diferentes entre si. E aí, entre esses parâmetros, né, coerção e consentimento, né, e consenso, no caso, para que a gente possa refletir um pouco sobre isso. E eu acho que a coerção num processo desse, ela não existe de fato. Você não vai fazer uma coisa que você não quer porque você está dono do seu instrumento, do seu próprio recurso criativo, algo que está muito conectado com a sua identidade, com a sua intimidade. Então, você não vai ser coagido a fazer nada que não queira. E o consenso eu acho que ele vai existir, mas eu acho que ele vai estar muito condicionado a uma coisa randômica, de acaso mesmo. O que mais eu acho que fica presente nessas experiências é um certo ambiente de acaso e de frustração em relação ao que está sendo esperado pelos artistas. Eu acho que isso é das melhores coisas que podem acontecer num ambiente criativo, porque aí sim você é provocado a ir para um espaço, para um local na sua identidade musical, criativa, que você não tinha caminhado antes. Então, acho que isso é um parâmetro muito mais positivo do que essas relações de coerção e consenso são relações muito verticais, né? Que nesse contexto eu acho que elas ficam meio fragilizadas, eu diria assim. Mas que podem existir, podem, na medida da relação entre as personalidades de quem está regendo e de quem está tocando, certamente. Certamente, quando a gente está falando de música livre, né, de música free, de música improvisada, de música criativa, música criada em tempo real, a gente está falando de liberdade, né? E sim, a liberdade é um conceito muito frágil, né? Ele é uma coisa... Dentro desse estilo, essa ideia de liberdade surge conectada às lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos, da população negra estadunidense, né? É daí que isso está muito enraizado na prática do free jazz, do próprio jazz dos anos 60 como um todo, nas temáticas, e isso explode para uma estética um pouco mais ampla, musical. Isso também tem a ver com toda a atmosfera dos anos 60, e principalmente na Europa, com o Maio de 68, com toda a expansão da contracultura, né, de algum modo, e o espírito da época, né, de algum modo, essa coisa da liberdade, do free, o movimento hippie, e todo esse pensamento de liberdade, ele que vem desde da atmosfera eurocêntrica, que vem desde do romantismo, ou talvez até antes,
Todo esse pensamento, ele na contemporaneidade, ele está sendo assimilado, né, pelo pensamento neoliberal. Então, há muita confusão entre liberdade, liberalismo econômico, práticas de grupos privilegiados, né, liberdade de ir e vir, de existir, de se realizar, de se desenvolver. Existem todos esses atravessamentos aí dentro desses pensamentos musicais, de algum modo. Para não ficar muito palestrinha também, eu acho que é importante a gente saber que essa liberdade tem a ver com o senso de responsabilidade com que você está se propondo a fazer. Então, ela pode muito facilmente cair num lugar de engodo, né? Principalmente se a única preocupação do ser, né, que está operando essas práticas é puramente de ocupação de um espaço, né, estético, uma coisa. Se tem uma certa frivolidade aí nessa responsabilidade, nesse compromisso com a liberdade dentro da criação artística. Então, acho que existem esses atravessamentos e também, ao mesmo tempo, né, que essas práticas elas horizontalizam um pouco a questão do fazer musical, né, ou seja, pessoas com níveis diferentes conseguem desenvolver uma música juntos sem abrir mão das suas poéticas. Ela também dá margem para muita coisa um pouco desconectada também desse pensamento, né? E eu acho que esse risco existe em todas as linguagens artísticas, né? Em todo pensamento criativo existe esse risco. Mas também acho que o maior risco que atravessa essas práticas é um risco de um certo elitismo, né, que é característico das práticas da música avant-garde experimental, né? São práticas pensadas desde uma perspectiva muito elitista, muito de acesso para poucos, né, de um pensamento de alta cultura, e tudo isso vem desse discurso hegemônico oficial, né, da cultura ocidental, né, que é branco e europeu e masculino. Então, acho que a questão do elitismo dentro dessas práticas ela é das mais problemáticas e ela é latente, né, impossível esconder isso, tá? É muito evidente. E, enfim, é uma questão para ser, acho que, entendida melhor e debatida mais e para se criar estratégias coletivas para tentar expandir esse ambiente. Ainda em relação a essa questão da liberdade, eu acho que o que poderia ser feito para de algum modo, ampliar, né, essas perspectivas talvez uma questão formativa, né? Uma questão de abertura dessas práticas em outros ambientes, fora das bolhas de privilégio. Eu acho que os eventos, né, os projetos mais experimentais, geralmente tem menos público. Eu acho que talvez por um desconhecimento do que é aquilo, né? Eu acho que a gente tentar se aproximar também deles, né? Eu acho que, inclusive, se aproximar em relação à formação, né? Levar, sei lá, uma opção uma das ações que eu acho que a gente pode fazer para isso ir mudando, né? Para que as pessoas se aproximem mais de projetos experimentais, projetos formativos, né? Levar uma formação, fazer uma oficina de improvisação, né, para as pessoas de um determinado bairro, e aí levar uma apresentação, né, de música experimental, cinema experimental, né. É possível você também estar aqui com a gente, vamos fazer junto coisas, né, vamos fazer junto, experimentar juntos, né. Nossa dificuldade
como ouvinte ou como ser em acontecimento no mundo é justamente aceitar que as coisas são sempre diferentes, assim, que existem modos muito diferentes de existir na vida. Então, existem modos muito diferentes de criar música. Existem modos muito diferentes de ouvir música e isso demanda da gente, a gente mesmo demanda da gente quando a gente se coloca nesse tipo de relação com o nosso cotidiano, uma coragem de se relacionar com o desconforto, assim, né? Com algo que vai tirar aquele nosso chão, aquela nossa base já conhecida. Então, acredito que sempre que a gente se relaciona com um novo, surge esse medo, esse lugar de, pô, não, deixa eu aqui nesse lugar que tá confortável, agora que eu entendi isso, que eu tô me dando bem, então me deixa aqui, eu não vou sair disso não. Acho que passa por algum lugar nesse sentido, assim. Criação de identidade e manutenção dessas identidades, assim. E eu acho que isso tem tudo a ver com relações estéticas, com relações éticas, relações políticas. Então, no âmbito cultural, eu acho que urgentemente tem que ter mais mulheres nos line-ups de festivais, mais mulheres sendo chamadas para produzir músicas, para produzir bandas, mais mulheres sendo formadas em todas as profissões do backstage, sendo hold, técnicas de som, técnicas de monitor, iluminadoras. Toda essa cadeia produtiva é dominada por homens. Eu, com a minha produtora, a Purple Produções, eu tento mudar isso a uma pequena escala, né? Toda a minha equipe de produção é composta integralmente por mulheres. E essas mulheres ensinam outras mulheres suas profissões, passando seus conhecimentos, para que a gente consiga ter cada vez mais mulheres atuando nessa área. Então, é urgente ter formação para mulheres, é urgente que os curadores se interessam no trabalho de mulheres musicistas, bandas de mulheres. Importante que se questionam toda vez que estão fazendo uma produção se a equipe está equilibrada, se tem 50% de homens, 50% de mulheres, porque a representatividade importa nessas horas. Quando eu me reconheço em outra mulher fazendo um trampo que eu gostaria de estar fazendo, isso me incentiva, porque eu vejo essa mulher fazendo e eu penso, eu também posso fazer isso, eu também sou capaz. Uma das coisas, por exemplo, não dá visibilidade, né, ao trabalho das mulheres. Quando vai dar maior visibilidade é no mês de março, né, por causa do mês das mulheres, do 8 de março, né. Então não dá visibilidade somente no 8 de março, no mês de março, né, mas durante todo o ano, né. Uma das coisas eu acho que é isso, né, convidar mais as mulheres, né. O que há também, assim, em alguns eventos é achar que a mulher não é capaz de fazer tal coisa, né? Principalmente, por exemplo, na área técnica, né? Trabalho com som para cinema e tem muito isso, né? Assim, de achar que querer ensinar a mulher a fazer o trabalho dela, né? A querer explicar como é que vai segurar o microfone, como que vai montar o equipamento, onde tem que colocar o lapela, né? A gente tenta, né, a partir, por exemplo, da prática de sound painting, conceitos como não existem erros, ou conceitos como cada erro é uma oportunidade de um novo aprendizado, de um novo desenvolvimento. A gente pode, em certos momentos iluminados da vida, tentar aplicar isso, né, na hora que está encarando um problema, encarando uma dificuldade. E a questão de desenvolvimento de ideias, né, a questão de
aproveitar aquilo que acontece, pegar aquilo que acontece, seja uma atitude, uma situação desejável ou não, e transformar aquilo em algo produtivo, transformar aquilo em algo que seja enriquecedor, em algo que seja um aprendizado, em algo que seja interessante e que faça com que aquele momento seja um momento especial. Claro que o último a perceber a água é o peixe que está nadando dentro da água, né? Então, se essas ideias acabam se tornando realidades, se essas práticas que acontecem no palco, nos ensaios, durante os momentos de criação artística, se materializam na vida, no dia a dia, é muito difícil de dizer, mas é uma pergunta muito interessante. Eu acho que o principal aprendizado, assim, da criação coletiva é a escuta, né, assim, para a vida. A escuta, você escutar o outro, a outra, né, ter paciência, esperar, saber entrar na hora que você vê que, aqui dá para eu entrar, né, não se sobrepor, assim, as pessoas. Claro que nos sons, né, a gente se sobrepõe uns aos outros, constrói, e assim, no caso, essa se sobrepõe uns aos outros, na criação sonora coletiva, digamos, é mais você ir junto com aquela pessoa, né, construir junto com aquela pessoa, né. Eu gosto muito da ideia que a Chefa Alonso, né, novamente trazendo ela, que ela absorve do pensamento do economista francês Jacques Attali sobre a improvisação como uma utopia, né? A utopia é uma coisa bem cara, né, aos pensamentos experimentais e de avant-garde, de algum modo, né? Ela é meio o horizonte, né? Pensa-se a arte experimental, a arte avant-garde como uma proposta que se expande até a vida, né? Que ela sai desse nicho estético e ela se torna um outro modo de vida, de algum modo. E a Chefa Alonso, ela desenvolve uma perspectiva onde, através, né, da interpretação do Jacques Attali, onde a improvisação, né, a música improvisada, ela seria um novo modo de organização social entre as pessoas, de modo de fruir cultura, né, de fruir arte, de desenvolver e pensar artisticamente, né, onde não faria muito sentido mais as pessoas irem ver um show onde elas já sabem o que vai acontecer, e faria muito mais sentido eu, por exemplo, ir visitar algum outro improvisador e assisti-lo tocar na casa dele, ou ele vir me visitar e me assistir tocar na minha casa, a gente tocar juntos. É outro lugar de relação e de fruição com a prática musical. Essa utopia me interessa muito, assim, acho que ela é um horizonte estimulante, né, para quem pensa a música fora desse contexto do produto, né, como experiência mesmo. Nesse sentido, o nome Confluentes, eu acho tanto o nome Confluentes quanto Vértice, eu acho que são conceitos chaves que traduzem muito bem o que é essa proposta, né? O que é esse evento, esse encontro. Eu senti que se houve algum tipo de evolução nessa trajetória do Vértice que eu acompanhei. Eu algumas vezes fui como público também, não participei só como artista regente ou músico confluente. Assisti algumas edições que não toquei e eu percebo que existe essa estruturação conceitual que é muito consistente e que ela vem se afirmar. Acho que ela já surgiu muito coesa e ela veio apenas se afirmando, né, como estrutura, uma estrutura muito, que funciona muito bem, inclusive. Eu acho que eventos como o Vértice tem a sua importância, assim, de reunir, né, pessoas. Por exemplo, eu quando fui para o primeiro não conhecia ninguém lá e foi muito prazeroso, assim, poder tocar com pessoas que eu nunca tinha tocado, se comunicar por meio de sons, né, texturas sonoras e os gestos também, né, com as improvisações dirigidas.
E você vai criando, né, uma amizade ali também, é um espaço afetivo também, né? É um espaço acolhedor e afetivo, né? Eu acho que é acolhedor e afetivo tanto para quem toca, para quem rege e para quem ouve também, né? Porque você, como ouvinte, você meio que é convidado a adentrar ali naquela viagem sonora que está acontecendo, né? E neste ano, né, de 2021, ano de pandemia e pandemônio, ter participado e ter vivenciado o Vértice e poder ter esse registro, né, audiovisual que vai estar fixado aí historicamente como uma das marcas desse momento, né, foi algo bem importante, foi algo bem potente, assim, e que eu acho das coisas mais instigantes que aconteceram, assim, desse contexto todo. A importância de uma realização como o Festival Vértice dentro desse período que a gente tem vivido reside principalmente no lugar de ajudar num estímulo interno, assim, de quem está participando, porque pra gente que antes desse período pandêmico vivia acostumado a sempre encontrar as pessoas e realizar atividades em grupo, né? Ficar tanto tempo afastado assim desses tipos de atividades, de encontros, pode ser bastante desestimulante no sentido de energia interna, assim, né? Então, eu senti, assim, depois de ter participado do Vértice, me reativou um movimento, assim, eu lembrei, né? Falei, caramba, é isso, né? Como é bom tocar junto com os outros, assim, realizar junto, né? Tá nessa surpresa do encontro, assim.